A graça e a paz. Já aprenderam o sinal de amém? Bem, este é um momento especial. Eu trago o tema do nosso mês, o tema reconciliação. Este é o sinal de reconciliação. E quero falar da questão de quando o filho retorna ao pai. E eu trago este tema, o pai compassivo e os seus 2 filhos perdidos. Como a palavra de Deus nos mostra. Pode passar, por favor. Obrigada. Em Lucas 15, a partir do versículo 11. E vamos ler esta passagem. Aqueles que não têm a palavra podem também acessar os seus tablets. Vamos à leitura. Lendo a palavra. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: meu pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai assim repartiu os bens entre os 2. Continuando a leitura. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. E o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. E ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e eu não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E assim começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então, chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar.
Então, o pai veio para fora e insistiu com ele, para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Oremos neste momento. Senhor Jesus, queremos te pedir nesta hora que o Senhor fale aos nossos corações, ao coração de cada surdo, de cada ouvinte, ao coração desta igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito seja derramado neste momento para que possamos entender da Tua palavra. A Tua palavra encontre lugar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Reconciliação. O que significa reconciliação? Reconciliação é voltar, significa voltar de novo ao ponto de partida. Reconciliação é abandonar o pecado. É mostrar arrependimento. E esta palavra arrependimento nos traz o seguinte sentido, o sentido da mudança de mente, de mentalidade. Não é se arrepender e não olhar mais para trás, é continuar. Muitas pessoas não sentem arrependimento, mas sentem remorso. Ficam angustiados por algo que eles sabem que fizeram e que é errado. Mas remorso é uma coisa e arrependimento é outra. São duas coisas muito diferentes. E a maioria das pessoas não sente arrependimento, mas sente remorso. Fica muito angustiada porque sabe que cometeu algo que não deveria cometer. Mas não é um arrependimento verdadeiro, porque o remorso não traz mudança de mente, não traz mudança de atitude, nem de mentalidade. Aquele que sente remorso volta a fazer o que é errado, mas aquele que se arrepende, ele muda de mente e ele não volta a fazer aquilo, ele não olha para trás. Então eu fico imaginando, eu fico pensando nessa história do filho pródigo. Fico tentando analisar e trazer para a minha vida. Eu fico pensando, por que aquele filho pediu uma herança? Que coragem aquele filho teve de pedir uma herança enquanto o pai ainda estava vivo? Como? Que coragem? Porque o costume, daquela época, quando os pais possuíam bens, casas, imóveis, era de receber após a sua morte. Mas, enquanto o pai estava ainda em vida, então eu fiquei pensando, por que aquele filho fez aquilo, sendo tão jovem? E ele poderia ter pedido ao pai uma ajuda financeira, mas não. Ele pediu a sua herança, e aquele pai compassivo atendeu ao pedido do filho. E eu fiquei analisando essa história e pensando, por que o pai também resolveu atender ao pedido desse filho? Porque a lei de Moisés, nós vemos em Êxodo 20, no capítulo 20, o mandamento de que precisamos e devemos obedecer aos nossos pais. É um mandamento, fazia parte da lei de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 18 também, nós vemos essa alusão de obediência aos pais. E aqueles que não respeitavam os pais não eram bem vistos, porque fazia parte daquela cultura. E muitos poderiam ser até apedrejados
se desonrassem os seus pais. Então eu fiquei pensando, que audácia daquele filho pedir a herança ao pai, enquanto o pai ainda estava vivo. Mas o pai era compassivo, era um pai misericordioso, se preocupava com o filho, cuidava do filho. Então ele se aproveitou. Ele sabia que o pai era dessa forma, compassivo, e pediu a herança. E nós podemos imaginar, aquele pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo, e ele era o mais novo. E o costume era de que a herança fosse dada primeiro ao filho primogênito, ao mais velho. O mais velho tinha maiores direitos, recebia uma porção maior e melhor da herança da família. Inclusive casava primeiro. Os filhos mais novos geralmente se casavam depois. Era o costume da época, e quando os pais morriam, aquela herança, como eu disse, era dada numa porção muito maior ao filho mais velho. Então eu posso imaginar que aquele filho mais novo deve ter pensado, eu não vou esperar o meu irmão mais velho primeiro receber a porção dele, organizar a vida dele, para depois eu organizar a minha, não. Eu estou com pressa. Então ele pediu a sua herança e partiu. Ele não queria ficar ali naquela propriedade do pai, trabalhando a vida toda, fazendo as coisas que o pai mandava, obedecendo às ordens do pai. Não, ele não queria. Então ele resolveu pedir aquilo do qual ele tinha direito, porque ele queria partir e viver a vida dele. E essa história, essa parábola acontece no contexto de Israel. Então, como nós vemos no livro de Lucas, essa parábola que traz a história dos 2 filhos. E eu já vi muitas pregações, quando tratam dessa parábola, enfatizarem a atitude do filho mais novo, do filho pródigo, do filho caçula, e chamar o filho caçula de filho perdido, o filho pródigo, o filho que se perdeu. Mas eu digo que nessa história, os 2 filhos estavam perdidos. E vamos tentar entender por quê. Se um ficou ao lado do pai, por que aquele que ficou ao lado do pai também estava perdido? Essa parábola, ela traz uma figura de linguagem. Nós que somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus, podemos nos identificar ou com o filho mais velho ou com o filho mais novo. Podemos parar para analisar a nossa vida, mas devemos saber que Deus não ama mais um ou mais ao outro. Deus nos ama de modo igual. Deus ama a todos aqui de igual forma. Ele não faz acepção entre nenhum de nós. Mas podemos analisar qual era a identidade daqueles 2 filhos. Aqueles 2 filhos tinham identidades completamente diferentes. O filho mais velho era legalista. O outro não. O filho mais novo se identificava muito mais com o liberalismo. Ele não se identificava com a imposição de regras, de leis. Não, ele não queria aquilo. Ele queria viver do jeito dele, à vontade, conforme a sua vontade. Então ele tinha um modo de vida mais próximo do liberalismo. Então esse filho mais novo, esse filho caçula, queria viver livremente. Então a gente pode observar nos versículos do 11 até o 19. Esse filho caçula, ele se identifica com muitas pessoas nas nossas igrejas, nas igrejas de uma forma geral, que frequentam até a igreja, participam de atividades, de pequenos grupos, têm amigos na igreja, caminham na igreja, mas essas pessoas começam a perceber o seguinte, que na igreja existe uma série de coisas que precisamos seguir. E quando ele olha para o mundo e vê que no mundo ele pode fazer a sua própria vontade, a sua vontade carnal, e dentro do povo de Deus ele não pode, ele começa a se sentir inquieto, angustiado, porque ele quer fazer a sua própria vontade. Então, muitos vêm às igrejas buscar o quê? Bênçãos pessoais, prosperidade pessoal. Vêm para a igreja para pedir bênçãos a Deus,
bênçãos financeiras, bênçãos pessoais. Pedir para que Deus o ajude a conseguir uma esposa, uma família também. Vem nesse intuito apenas. A bênção de um emprego, a bênção de um trabalho. Às vezes ele pensa, não, eu vou para a igreja procurar uma mulher, que na igreja tem mulheres maduras, certas, corretas, e no mundo não. Muitos vêm com esse pensamento para a igreja. Apenas com esse pensamento. Mas, muitas vezes eles até tomam a decisão, dizem que aceitaram a Cristo, que entregaram a sua vida a Cristo. E muitos também até pensam, por falta de maturidade, pensam da seguinte forma, que até aquele novo convertido que chega aqui na igreja, ou que aquele que visita a igreja, mas ainda não aceitou a Cristo, ele pode até pensar, poxa, essa pessoa pode ser uma pessoa para mim. E quando o pastor faz o apelo, e aquela pessoa que não era cristã aceita a Cristo, levanta a mão, aquele que está ali na igreja diz assim, oba, chegou alguém com quem eu posso me relacionar, um namorado novo para mim, ou uma namorada. Não entendendo que aquela pessoa ainda é imatura na fé. Mas eu digo que evite isso. E muitos irmãos podem dizer, não, pastor, ela já aceitou Jesus, ela já é crente. E o pastor diz, calma, meu irmão, ela acabou de aceitar a Cristo, ainda é nova na fé, talvez não seja bom para você. E essas situações podem acontecer. E aquele crente que está ali na igreja, ele muitas vezes acaba casando com aquela pessoa por sua própria vontade. E o casamento pode não dar certo. E muitos se separam depois, porque casam por impulso. Casam sem consultar a Deus. E diz assim, é minha esposa, eu consegui casar. E aquele novo convertido, muitas vezes, pode dizer assim, não, vá para a igreja, hoje eu não estou afim de ir. Estou cansado. E eles já estão casados. E aquele irmão começa a caminhar na igreja angustiado. Porque a sua esposa não quer mais ir para a igreja depois de casado. E por que muitas separações acontecem? Porque falta uma base cristã. Falta Jesus muitas vezes. E se Jesus não for a base, aquela casa vai se desmoronar. E muitos casamentos acabam se desmoronando também. E às vezes o irmão diz assim, você não quer Jesus, não quer ir para a igreja? Então eu vou me separar de você. E muitas vezes o irmão crente acaba se separando porque a esposa não quer ir para a igreja. E a esposa diz assim, não, eu vou voltar para você, tá bom, eu vou para a igreja. E ficam naquele duelo. O irmão diz, olha, você vai realmente começar a frequentar a igreja? E a esposa diz assim, vou. Aquela esposa que é imatura na fé, vou sim. E aí, novamente, ela começa a frequentar e depois esfria e para de frequentar. Mas vejam o que a palavra de Deus nos diz em 1ª carta aos Coríntios. Em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 16. Leiamos, Coríntios 7, 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Como você pode ter certeza que se casar com alguém que não é crente, ou que ainda não está firme na fé verdadeiramente, que ele vai se converter depois do casamento? Como você, irmão, pode ter certeza? Você não vai poder ter essa certeza. E nós, filhos de Deus, pedimos muitas coisas. E muitos crentes, muitas pessoas pedem coisas a Deus e quando Deus os dá, eles se esfriam em relação ao amor a Deus e não permanecem na fé. Por quê? São pedidos egoístas, são pedidos voltados para o seu próprio
prazer. Então, pensemos na palavra de Deus, no que nos diz Mateus 6,33, busquemos o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas às nossas vidas. Mas muitos jovens podem dizer: poxa, pastor, é muito difícil, é muito chato ter que obedecer a uma série de coisas, e essa vida regrada, essa vida difícil, essas responsabilidades que a vida de crente nos dá. Não, eu quero curtir a minha vida, eu sou jovem. Por que não pode beber? Por que é pecado beber? Por que é pecado ir à praia num domingo de manhã? Por que, pastor? Por que eu não posso me tatuar? E é difícil muitas vezes conversar sobre essas coisas. E muitos vão até dizer: eu posso me tatuar, sabe por quê? Para ganhar aqueles do mundo que são tatuados, me fazer como eles para ganhar. Mas você precisa fazer uma tatuagem para mostrar ao mundo que você tem Jesus, para mostrar aos tatuados que você tem Jesus? Pode? Essa é a melhor estratégia? Eu pergunto a vocês. Por exemplo, os bêbados, aqueles que bebem. A gente vai precisar beber para ganhar os bêbados? Vamos também precisar nos fazer como eles para ganharmos também aqueles que bebem? Será que vamos precisar? Não vamos precisar nos fazer como eles. Aquelas pessoas que já são tatuadas, mas que num determinado momento aceitam a Cristo e mudam de vida, fiquem em paz. Tudo bem, porque Deus já purificou suas vidas e não tem problema. Mas por que eu, que sou crente, preciso simplesmente fazer uma tatuagem para ganhar aqueles que são tatuados ou outras pessoas? Não, irmãos, porque o arrependimento verdadeiro, ele não traz confusão. O arrependimento verdadeiro não pode ser confundido com o remorso. Então, aquele filho caçula, no final das contas, ele se arrependeu e confessou os seus pecados. Ele se arrependeu de fato. E naquele momento, ele pensou: quero ter uma nova vida, eu quero um outro caminho. Então vejamos 1 Coríntios. Vejamos 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E a palavra de Deus também nos mostra o seguinte: nós não precisamos nos deixar dominar pelas coisas do mundo para ganharmos o mundo. Porque podemos escandalizar muitos fracos. Se bebermos, fizermos uma tatuagem, podemos escandalizar não os fortes na fé, mas escandalizar os fracos na fé. Então, evitemos o escândalo, evitemos coisas que podem escandalizar e confundir os irmãos, como tatuagens ou outras coisas. Então, esse estilo liberalista, ele pode trazer uma consequência para as nossas vidas. Ele pode trazer a consequência do sofrimento, porque vamos dar conta daquilo que fazemos. Então nós devemos saber que o Senhor está pronto para nos perdoar, mediante o verdadeiro arrependimento. Muitas vezes o pastor aconselha o irmão, e o irmão não entende. E depois de muito tempo, quando ele sofre a consequência, ele vem e reconhece: é, pastor, você estava certo. E voltemos ao filho mais velho, aquele que era o primogênito da família. Ele tinha um estilo legalista. Ele nasceu na casa do pai. Como muitos nascem, muitos de nós nascemos e crescemos, somos criados na igreja, na casa do pai. E são batizados muito jovens, crescem, vivem sob a religião.
Mas eles não entendem o sentido verdadeiro do amor. Muitos não entendem. Muitos não entendem. Como aquele filho mais velho que tinha tudo ao seu redor, tinha riquezas, conhecia a lei de Moisés muito bem, porque a sua família conhecia a lei de Moisés, e o seu pai lhe dava tudo. Mas ele não compreendia isso. E ele questionava isso, ele questionava do pai, porque o pai dava aquilo a ele, como se as coisas terrenas durassem, porque a ideia que ele tinha é que aqueles bens durariam para sempre, que aquela herança duraria para sempre. E o filho mais novo também, num determinado momento, pensou que aquela herança que ele ganhou seria eterna. Mas as pessoas que têm o estilo do filho mais velho, que são legalistas, elas conhecem a palavra, conhecem a lei, mas elas não entendem o verdadeiro sentido do amor e não conhecem o amor ao próximo. Então, muitos vivem como aquele filho mais velho, são responsáveis, vivem na igreja, têm até responsabilidades na igreja. Certa vez mesmo aconteceu o seguinte: havia um pastor que tomava conta de uma igreja, e ele sempre pregava nessa igreja, sempre, ele era o preletor principal da igreja. Uma vez ele convidou um pastor de fora, organizou um congresso, um evento dentro da igreja, e aquele pastor de fora fez um apelo, perguntando quem queria aceitar a Cristo, quem queria entregar a sua vida a Jesus. E sabe quem foi um dos que levantou a mão? O próprio pastor titular daquela igreja. A igreja ficou atemorizada. Como o pastor da nossa igreja levantou a mão, dizendo que queria aceitar a Cristo? Porque aquele pastor daquela igreja compreendeu que ele viveu anos debaixo de uma tradição, porque ele tinha famílias de pastores, o bisavô era pastor, o avô era pastor, o pai era pastor, e ele se tornou um pastor. Mas ele entendeu naquela pregação que ele ainda não havia conhecido Jesus verdadeiramente. E muitos de nós podemos estar também sob esse jugo da religião, sem compreender. E eu fico imaginando que podemos muitas vezes nos identificar com aquele irmão mais velho que conhecia a lei, que conhecia os preceitos de Moisés, vivia na casa do Pai, mas não conhecia o amor de Deus. Então, voltemos para Lucas, a partir dos versículos 20, dos versículos 20 a 32, e vejamos como aquele irmão ficou furioso com a atitude do pai em relação ao irmão caçula. Ele disse para o pai: pai, eu trabalhei anos com o Senhor, sempre respeitei o Senhor, sempre obedeci a tudo que o Senhor ordenou, sempre. Vivi dentro da tua casa. Ele estava dentro da casa do Pai, mas estava longe do Pai. Como muitos podem também estar dentro da casa do Pai, mas com o coração distante do Pai, distante de Deus, acusando os irmãos, falando mal de um irmão, criticando, encontrando defeitos nos irmãos, no trabalho dos irmãos. Como aquele irmão mais velho também, olhou para o irmão caçula e disse: ele saiu, gastou tudo o que o Senhor tinha, tudo o que o Senhor deu a ele, veja, e eu não. E nós muitas vezes podemos estar cometendo atitudes assim, apontando a Deus até os defeitos dos irmãos. Aquele irmão mais velho disse: o seu filho gastou tudo com prostitutas, com diversões, com farras, e agora volta. E ficou furioso com o irmão caçula. Mas sabe o que foi que aquele pai respondeu ao irmão mais velho? Meu filho, tudo o que é meu é seu. Tudo o que é meu é seu. Aquele filho mais velho, ele continuou de junto do pai. Mas ele não entendia. Ele estava sentado ao lado do pai anos e não alcançou maturidade. Muitos de nós podemos também passar anos na igreja, mas não alcançarmos a maturidade cristã e vivermos como crianças na fé,
durante anos e anos, dentro da casa do Pai, dentro da casa de Deus, seguindo uma religião, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, mas não vivendo, como aquele filho. Em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 12, nos diz o seguinte. Leiamos. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12. Aos Coríntios 3, 12. A partir do versículo 1, do 1 em diante. Paulo nos disse, através da palavra de Deus, o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Por quê? Ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, eles estavam anos e anos no meio do povo de Deus, mas não tinham compreendido a palavra de Deus. Estavam acusando um ao outro. Não conheciam o verdadeiro sentido dessa palavra. E muitas vezes nós podemos sim tomar atitudes iguais à do filho mais velho, como crianças, apontando o erro do nosso irmão, apontando o defeito do nosso irmão, como crianças na fé. Muitas vezes agimos dessa forma, mesmo estando há anos aqui nesta igreja. E às vezes pode acontecer o seguinte: um irmão se desvia, se afasta da igreja, e nós não mostramos amor àquele irmão. Aquele irmão que se afasta e que resolve depois se reconciliar com Deus e voltar, ele precisa ser recebido com festa. E nós precisamos recebê-lo com amor e não com pedras. Não podemos apedrejar o nosso irmão, principalmente quando ele se reconcilia com o Senhor, porque ele também é nosso irmão. Então, agora pensemos, e para concluir, pode passar, por gentileza, o próximo slide. Que possamos refletir, primeiramente, sobre uma coisa. Nós estamos na casa do Pai, estamos, mas outros podem até hoje estar aqui, visitando a igreja, e estar há muito tempo longe dessa casa, longe da casa do Pai. Então, eu pergunto, pense, você sente vontade de se reconciliar com o Pai nesse momento e não voltar apenas para a casa do Pai, mas voltar para o Pai? E uma outra pergunta que eu faço, você que já está aqui na casa de Deus há muito tempo, não se desviou da igreja, não se desviou do templo, mas está com o coração frio e distante de Deus, você sente essa vontade de se reconciliar com Deus? Eu gostaria de que nesse momento nós cantássemos um louvor que nos fala que Jesus é a nossa aliança. Que eu e Deus, eu e Cristo temos uma aliança. Nós temos uma aliança com Cristo. Podemos cantar essa música? Eu peço que o grupo do louvor, por favor, se aproxime para cantarmos este louvor neste momento. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança
Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Obrigada. Então, eu peço que vocês reflitam sobre a história do filho pródigo e do filho que ficou em casa, dos dois irmãos. E pensem, quem sente essa necessidade de se reconciliar com Deus, peço que vocês possam ir em paz, mas pensando sobre isso. Eu gostaria de orar neste momento. Senhor, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu, que é a Tua palavra, Senhor, que guardemos esta palavra no nosso coração, Pai, e que cada um aqui, ao ir para as suas casas, possam ir refletindo sobre o que nós acabamos de ver aqui, que possamos entender, Pai, o verdadeiro sentido do Teu amor e possamos amar os nossos irmãos verdadeiramente, em nome de Jesus, amém.